Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a terceira temporada de Os Filhos de Francisco, episódio 37 do podcast Quem Tem Deus por Pai, Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Reflexão em prática. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter é Filhos de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, a Rainha do Vale, a capital do pão borboleta, a suave carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a capital do pão borboleta e também do pão de sal, né? O pão redondinho. Tem. Tá Carangola é certo. chique, meu filho. Tem dois pães únicos, certo. famosos aqui da cidade. Dá pra fazer um apanhado, um coquetel, sei lá, de pães diferentes aqui. Mas estamos hoje de Carangola para Roma, né? Fazendo um link direto com a Mirticelli, enfrentando diferença grande de fuso horário, mas para trazer uma informação, uma conversa bacana para o pessoal aí, né? É verdade, eu, Luiz Alberto Bassoli, estou aqui com vocês também, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 32 anos. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, São Paulo. A Basílica de São Pedro lotada como há muito não se via. Diante dos olhos, um momento histórico. Cardeais, bispos e famílias inteiras reunidas para refletir até 2023 quais os rumos que a Igreja Católica deve tomar daqui para frente. Um sínodo com cheiro de concílio. E um dos maiores da história, desde que o escritório permanente do Sínodo dos Bispos foi instituído por Paulo VI em 65. Os protagonistas, como acontecia até agora, não serão mais bispos e religiosos reunidos no Vaticano por um mês, mas o padre da sua comunidade e você mesmo, que é católico, atua na sua paróquia e lê e ouve agora esse texto. As dioceses farão um verdadeiro mutirão de discernimento e escuta. Fazer sínodo, disse o Papa, significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto, encontrar, escutar, discernir, 3 verbos do sínodo, nos quais, segundo ele, quero me deter. Estamos prontos para a aventura do caminho ou temerosos face ao desconhecido? Preferimos refugiar-nos nas desculpas, não adianta, ou sempre se fez assim? Sobre isso e os assuntos ligados ao sínodo convocado pelo Papa Francisco, conversamos hoje mais uma vez com Mirticelli Medeiros, que é jornalista e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E desde 2009 cobre o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália e é colunista no site Dom Total, onde publica todas as sextas-feiras. Aliás, a introdução, o texto que eu li agora é dela, foi publicada no Dom Total. Mirticelli, obrigado por atender novamente o nosso convite. Você já participou conosco na primeira temporada, no episódio 9, sobre os bastidores do conclave, e esteve conosco na segunda temporada, episódio 17, sobre a encíclica Fratelli Tutti. Aliás, foi quase que no dia do lançamento você fez conosco o podcast. Eu vou começar com a pergunta 0, né, que é a pergunta que antecede todo o podcast. Mirticelli, você hoje é mais filha de Francisco do que um ano atrás, exatamente 1 ano e 10 dias, aliás, 12 dias que nós gravamos o outro episódio. Você hoje é mais filha do Francisco do que no ano passado? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês. Então, na medida do possível, eu aceito o convite prontamente. Só não aceito quando realmente eu não posso, mas depois de um final de semana de retiro que eu tive aqui, para poder justamente colocar muitas ideias no lugar, estou aqui com vocês. E respondendo já a sua pergunta 0,
Sem dúvida nenhuma, eu sou mais filha de Francisco, porque eu acompanhei, né? A gente viu, eu até comentei na época que nós falávamos a respeito da Fratelli Tutti, que aquela era a encíclica que coroava todo um pontificado. Sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco vai ser muito lembrado através dela, porque ela traz ali pontos fundamentais que estão ligados justamente ao seu programa de governo, né? Então ali ele consegue ali fazer um apanhado de todo o seu pontificado nesse documento tão importante que precisa ser lido e relido, né? Porque ele é realmente um diagnóstico papal sobre o que está acontecendo atualmente, né? Aí, em várias instâncias aí. Mas, Então, sim, pode falar? não, eu já ia dando continuidade, começando do começo e te perguntando o que é exatamente, canônica e historicamente, um sínodo dos bispos e o que torna esse sínodo atual tão singular? Olha só, o sínodo, ele na verdade é uma instituição muito antiga na história da igreja. É que nós ocidentais, a gente foi muito mais lento em relação à sua instauração, né? Então a tradição sinodal, ela é muito mais presente na igreja oriental, seja na igreja católica oriental, seja na igreja ortodoxa e das várias outras expressões que não estão ligadas a nenhuma das duas realidades, mas que também enfim, se estruturam a partir dos sínodos que se realizam, mas desde os primórdios do cristianismo, os sínodos eles acontecem, né? Que a gente está muito acostumado a ouvir falar de concílio, mas paralelamente aos concílios, os sínodos eram realizados em várias aí comunidades cristãs, desde os primórdios do cristianismo, para resolver questões muito específicas, questões de governo, questões de doutrina, questões de, enfim, embates teológicos, não só o concílio assumia esse papel. E na Igreja Oriental, os sínodos eles são importantíssimos, né? São os sínodos que elegem aí os patriarcas, e também discutem questões muito importantes para a vida dessas igrejas, tanto que a gente sabe que o catolicismo oriental, por exemplo, que quando realizam, os católicos orientais, melhor dizendo, quando eles realizam o sínodo e elegem um patriarca, o Papa ele é informado da decisão do sínodo, né? E obviamente ele, confiando justamente na decisão desse grupo de prelados ali reunidos para tomar essa decisão tão importante, ele então dá o seu aval, dá o seu apoio, porque essas comunidades cristãs estão justamente em comunhão com Roma. Algumas há pouco tempo, outras há mais tempo. E aí, a gente também, tanto que nesse sínodo, fazem parte da comissão teológica muitos teólogos orientais, justamente porque eles podem trazer a própria experiência deles em relação a uma igreja sinodal. E o Papa Francisco, ele nunca escondeu para ninguém que ele é um admirador do catolicismo, enfim, não só do catolicismo, mas do cristianismo oriental. Então, querendo ou não, ele também quer ouvir dessas pessoas, ele quer trazer elementos de lá para que nós ocidentais finalmente cheguemos à conclusão de que o sínodo é importante. Só que aí o sínodo como instituição, como um escritório fixo, né, dentro do Vaticano, como um dicastério, ele foi retomado, então, por Paulo VI, a pedido do próprio Concílio Vaticano II, que queria criar uma rede de consulta pública da qual os bispos fizessem parte. E aí João Paulo II vai estruturar de uma maneira muito mais institucional, dividindo as assembleias entre assembleias especiais, que são aquelas mais regionais, como no caso do Sínodo da Amazônia, para trazer um exemplo de perto, as assembleias extraordinárias, que tratam de questões mais universais, e as ordinárias também. E só que aí o Papa Francisco dá um passo além. Eu não quero que o sínodo, na cabeça dele, eu não quero que o sínodo ele seja só um encontro esporádico, mas que ele faça parte da vida da igreja. Então, esse sínodo aí, que acabou de começar, né, que agora foi transferido de Roma para as igrejas locais, é um sínodo do qual se discute a própria igreja. Então, é o momento da igreja se rever. Não é um sínodo como nós conversávamos antes, não é um sínodo que trata de um tema específico, mas é o momento de todos pararem e dizerem, aí, a igreja está olhando para os sinais dos tempos, a igreja está realmente correspondendo à sua própria missão frente aos desafios da sociedade. É uma reflexão dentro de um sínodo, mas como eu disse e fiz questão de frisar no texto, querendo ou não, uma reflexão conciliar. Por mais que Roma não admita isso, por mais que dentro
dos parâmetros canônicos, nós não podemos falar de um concílio, mas na prática é um concílio. Até porque a ideia do concílio é de universalidade, né? E esse sínodo acabou se transformando em universal, né? Gabriel, com você? Eu fiquei pensando nisso, Mircea, assim, o que a gente pode esperar? Será que seria, não sei se seria especulação demais, mas pensar assim, o que a gente pode esperar desse sínodo? O que pode mudar, ou mesmo que não haja mudanças substanciais? O que a gente pode ver assim de concreto saindo de tudo isso que está sendo discutido? Você tem alguma ideia? Eu vou pegar quais foram as intuições, digamos assim, das pessoas que estão dentro desse processo, né? Eu pude me encontrar essa semana com pessoas que fazem parte da comissão teológica, eu estive com uma consultora permanente do sínodo que me explicou outras questões, e ela definiu muito bem o que o Papa e esses participantes, digamos, mais estreitos, né, que estão mais ligados ao processo sinodal e que, querendo ou não, encabeçam essas reuniões, o que eles intuem para esse sínodo. Ela disse para mim uma coisa que me tocou muito. Ela disse, sabe quando João 23 falou que a gente precisava abrir as janelas e as portas da igreja? A gente precisa se preparar porque a gente está fazendo isso de novo agora. Então, o que a gente... E o Papa Francisco, ele também deixou ali um manual, né, bem concreto na homilia que ele fez no domingo passado, de abertura do sínodo, que ele disse, olha, a gente não pode mais se contentar com o sempre foi feito assim. Então, na verdade, é sim uma mudança do ponto de vista eclesiológico. A igreja ela está realmente tocando na sua própria eclesiologia. Como que a igreja concebe ela mesma e que, pegando as palavras do Papa, pegando a palavra desses colaboradores próximos, de fato, todos estão dispostos agora a dar passos concretos, não só ficar no papel, não só uma decisão que vai se restringir a uma exortação apostólica, por exemplo. Inclusive, existe uma sugestão de que antes com o resultado do sínodo, né, com certeza o sínodo vai produzir um texto que será entregue ao Papa, sugere, inclusive, que quando esse texto chegar ao Papa, o Papa fizer uma avaliação, fizer as suas colocações, as suas observações, que esse texto volte para as comunidades. Então, é uma sugestão aí que muitos estão dando. Então, é uma coisa que vai ser feita não só partindo da cabeça, que é o Papa, mas realmente vai ser um trabalho conjunto. E a ideia justamente é de que o povo de Deus, outro responsável aí, outro membro da comissão teológica me disse isso, o que eles querem é que o povo de Deus participe principalmente das decisões das igrejas particulares, por exemplo. Que os leigos não estejam aí só na figura daqueles que recebem as decisões, mas que eles participem de todo esse processo até se chegar a uma decisão. Não que a Igreja Católica, nesse momento, está instaurando a democracia. Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente tem um Estado, a gente tem um Vaticano aí da vida que segue o seu próprio modelo e não vai permitir que isso seja, de alguma maneira, enfim, transformado em uma democracia. Eu acho difícil, né, pelo menos nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, e se, por acaso, concretamente, eles sugiram que se criem sínodos nas igrejas locais? Isso pode acontecer. De repente, é algo que eles estejam pensando, pelo que eu intuí do que os próprios participantes estão me dizendo, seria mais ou menos isso. Então, de ter esse espaço de escuta, de consulta, de protagonismo realmente dos leigos, que não fique só no slogan aí de muitas campanhas, mas que realmente aconteça. Para eu entender, então, assim, é possível que ao fim disso tudo os leigos tenham mais participação até nas decisões da igreja, nas decisões da paróquia, da diocese, né, como a gente vê, por exemplo, em algumas igrejas protestantes, que você tem até, assim, algum conselho de leigos decidindo quais pastores que ficam naquela comunidade, quais saem. Pode ser por aí? É mais ou menos isso. A ideia, pelo menos, é essa. Concretamente, como vai ser um sínodo muito longo, de quase 3 anos, é difícil a gente ter essa previsão no momento, porque vai depender muito do que as conferências episcopais vão produzir, né? Acho que a partir do ano que vem a gente já vai ter uma ideia mais clara. Mas, pelo menos, a ideia é justamente essa. A ideia é de ter essa participação ativa.
Eu pego aqui o caso da Igreja Melquita, né? A Melquita Católica, que eles têm os conselhos aí dentro das eparquias, formados por leigos, os leigos cuidam até do patrimônio da igreja. Então, assim, coisa que não se vê na nossa realidade ocidental. Então, quem sabe nós iremos aí, na verdade, chegar a um modelo de igreja que seja mais parecido com a Igreja do Oriente, né? Então, é mais ou menos por aí. Ô, Mircea, eu vou fazer uma fofoca interna aqui. A gente tem um grupo de WhatsApp dos filhos de Francisco. E quando começou a CPI, o Gabriel eu não lembro. Eu acho que não, é uma meia fofoca. Eu não lembro quem foi, se foi o Gabriel ou o Luiz Felipe. Mas eles achavam que a CPI não ia dar em nada. Entendeu? Depois a Eu gente nunca até falei isso. Nunca falei isso. Eu não lembro quem foi. Eu sei. Tá, agora ninguém foi. E eu batia no ponto que, embora eu não usasse a frase que virou famosa, que voltou famosa, que CPI você sabe como é que começa e não sabe como é que termina, né? E quando o Gabriel fez a pergunta aí do concílio, do sínodo, eu pensei a mesma coisa. A gente sabe como é que ele está começando, mas a gente não sabe como ele vai terminar, né? O segundo ponto é que, dentro desse contexto, é até peculiar, né, esse comentário sobre que você fez sobre a Igreja Melquita e o Gabriel comentando sobre essa participação dos leigos, porque há pelo menos uns 20 anos, dentro da CNBB, a proposta era dos conselhos paroquiais na Igreja Católica do Brasil funcionarem a partir dos leigos, inclusive com os leigos participando diretamente na administração. Coisa que a gente sabe que na prática não aconteceu, pelo menos, até eu diria que foi até combatido em muitas dioceses que eu presenciei. Então, de repente, nós estamos andando na direção que já estávamos, mas de repente com um novo impulso, né? Mas dentro desse contexto aí, eu vou até mudar a ordem da pergunta que eu tinha preparado aqui. Essa pergunta agora é uma colaboração do Luiz Felipe Barbeiro, que na verdade é uma reflexão que vai para uma pergunta, né? A igreja não é uma democracia, nunca foi, em que as coisas se resolvem na base de uma pessoa, um voto, né? Como a democracia como nós entendemos hoje. Mas durante muito tempo se entendeu a igreja como uma monarquia absolutista, o que também não tem fundamento bíblico necessariamente, né? Costuma-se dizer muito que a igreja não é uma democracia, mas a igreja funciona em comunhão, embora a gente sabe que dentro das disputas de poder dentro da igreja tem muito essa questão de que todo mundo quer que o Papa mande, desde que o Papa pense como ele, né? Então, se o Papa, né? Então, assim, hoje exatamente. Hoje eu saí, de vez em quando dou um passeio no Twitter, né? Então tinha um povo lá chorando por causa das declarações do Papa ontem sobre o sistema capitalista, que isso já é outro episódio, né? Mas assim, então, aí eu saí comentando lá, né, que católico que escolhe Papa não é católico, é cismático, né? Porque quem escolhe Papa é cismático. Bom, enfim, esse é um contexto. E a pergunta é a seguinte: como é que você pensa que vai se dar esse sínodo, que é um sínodo de escuta, com essas tensões atuais na Igreja Católica, né? Você tem cleros que querem avançar, como o clero germânico, por exemplo, né, alemão, que tem um posicionamento, em alguns momentos, até bastante polêmico. Você tem, às vezes, um clero como estadunidense, que, na verdade, muitas vezes quer recuar, embora lá tenha uma divisão dentro do clero quanto a isso, né? Será que esse conflito não vai... Esse sínodo não vai aflorar esse conflito entre os que querem um Papa firme desde que não seja o que pensa diferente de mim, ou aqueles que propõem diálogo desde que não haja resistência? Quer dizer, enfim, como é que está se sentindo, até não é uma pergunta apenas pessoal, mas você conversou com muitas pessoas, inclusive essa semana, como é que você está sentindo essas possibilidades dentro do sínodo? Então, como eu disse anteriormente, o Papa, na verdade, já blindou o sínodo. Você falava aí sobre a realidade latino-americana, sobre essa questão dos conselhos paroquiais, por que não conselhos diocesanos formados por leigos. O Papa ele já blindou esse sínodo colocando um monte de latino-americano, né, dentro das comissões, ou seja, encabeçando os trabalhos dentro do sínodo. Ele foi muito esperto aí, que aí ele está querendo dizer que existe um modelo de igreja a se propor, que a gente já entendeu que é o modelo latino-americano, né? Com todas as suas mazelas aí, todas as suas faltas, todas as coisas que precisam melhorar.
mas que sem dúvida nenhuma, e eles até falavam sobre isso, eu cheguei a citar, obviamente, na conversa com essas pessoas, o documento de Aparecida, eles dizem, o documento de Aparecida continua sendo esse manual. Então, isso quer dizer que, claro que ele não vai transformar a Igreja Universal numa igreja latino-americana, mas ele colhe dessa experiência alguns elementos para realizar essa transformação. Sobre essas resistências, o Papa Francisco é consciente de que elas vão continuar acontecendo, mas ele está muito certo de que ele precisa fazer isso para colocar em prática um programa de reforma que ele foi construindo. Então, na verdade, o sínodo é uma resposta a essa reforma. Não adianta nada você reformar a Cúria Romana se você não trouxer para as realidades locais aquilo que se propõe. Então, é uma reforma global. Agora, a gente entende através desse sínodo que não é uma... Por isso que eu falo, o pessoal acha que eu sou exagerada. Francisco é um dos maiores reformadores da história da igreja, porque ele não está focado só num organismo específico, ou no organograma da Cúria Romana, ou, sei lá, em algo muito ligado à pastoral, embora a sua reforma ela passe pela pastoralidade. Mas agora, com esse sínodo, ele demonstra que é uma reforma global, né? Então, assim, qual foi o Papa que conseguiu fazer isso? Conseguiu, talvez, impor uma reforma partindo de Roma e que se refletiu na Igreja Universal, mas que muitas vezes não atingiu essas realidades. Então, ele fez questão de dizer, em outras palavras, se você não consegue se adequar a essa necessidade de mudança, a porta aberta aqui é serventia da casa. Então, um divisor de águas também esse sínodo, né? Muitas pessoas o veem assim como uma coisa que não vai dar em nada, ou que de repente é mais um sínodo como qualquer outro que já aconteceu, mas a gente está diante de um momento histórico, acho que tão importante quanto o Concílio Vaticano II, né? E cujas repercussões a gente vai ver aí para a posteridade. O próximo Papa vai ter que lidar com isso, né? Porque aí o Papa está realmente criando, oferecendo pelo menos as bases de um modelo de igreja para o século XXI. Então, assim, quem não está preparado para isso e quiser ficar preso ao Missal de Trento ou a esses caprichos aí anticonciliares, infelizmente vai ter que arrumar um lugar aí para se adequar, ou então sair da igreja. Então, é chegado esse momento, porque a Igreja Católica, ela, principalmente depois do Concílio Vaticano II, como nós sabemos, ela caminha. Ela vai a passos lentos, né, porque tudo na igreja, inclusive o Concílio Vaticano II, ele ainda está sendo executado, não foi completamente executado, não foi completamente implementado, a igreja tem consciência disso. Então o Papa pensa o seguinte, eu não posso convocar um concílio sendo que esse outro ainda não foi implementado na sua totalidade, mas deixa eu abrir uma porta aqui para fazer uma continuação desse concílio, e que a Comissão Teológica do Sínodo, inclusive, da qual faz parte um brasileiro, que é o Agenor, né, o padre Agenor, que fez um livro aí sobre o novo clero, que ele fala justamente disso que você disse, desse clero resistente a reformas, resistente ao próprio Papa. Então, é isso, é um novo modelo de igreja, e quem quiser se adequar, bem-vindo, quem não quiser, não tem muito a ser feito. Antes de passar para o Gabriel, quero comentar o que você falou e complementar também a pergunta, vamos dizer assim, se você quiser acrescentar. Eu vejo, assim, possivelmente alguém vai dar uma entrevista dizendo assim, não, isso aqui não é um novo concílio, mas é a aplicação do concílio. Eu estou na Igreja Católica desde 16 anos, desde 1984 eu já ouvi essa frase centenas de vezes, né? Não é um novo sínodo, não é um novo concílio, né? O que precisa é implementar o concílio. Mas tem um fato interessante nessa, talvez pela primeira vez, ou essa vai ser uma das poucas vezes que essa frase vai fazer sentido. Porque, de fato, a proposta do Concílio Vaticano II é que resgatou a ideia da igreja como sinodal, né, e que nós, usando um termo moderno, diríamos igreja em rede, né, se a gente for usar um termo atualizado dessa expressão para as pessoas entenderem em geral. Só que aí tem um outro ponto que você tocou também. Eu participei de algumas missas, eu fico muito atento quando eu ouço alguma coisa importante do Papa nas missas que eu participo, né, para ver se tem algum reflexo. E muitas vezes não tem, né? Existe alguma forma, o próprio
sínodo propõe uma forma de, vamos dizer assim, furar essa barreira que possa ser criada por um bispo ou por um pároco resistente, ou vai depender da boa vontade da participação do bispo e do pároco nesse processo? Como é que isso tende a funcionar? Então, é difícil prever agora, porque a gente está ainda... É um sínodo diferente, ele é até complicado de cobrir, se eu for comparar os outros que eu já cobri, porque, como eu disse, não existe uma separação de temas, porque até os temas, a pauta desse sínodo, ela vai ser definida pelo povo, né? Então, é um modo de dizer, é mais ou menos assim, eu vou levar para uma comunidade X, para o Brasil, vamos usar o nosso exemplo mais próximo, que modelo de igreja o Brasil espera? Então, essa vai ser a pergunta que vai conduzir todas as outras. Né? E aí, só que assim, a gente tem esses grupos aí de resistência, mas a gente precisa admitir que eles são minoria, só que fazem muito barulho, que são detentores aí enfim, de meios de comunicação, de mídias, de livros, de editoras, e fazem muito barulho mesmo, e tem até alguns adeptos, etc. Mas a vida do dia a dia, das paróquias, das dioceses é outra, né? E essas pessoas justamente que fazem esse barulho todo, elas não estão, às vezes, nem ligadas à própria paróquia da qual dizem pertencer, né? Elas estão aí fechadas em confrarias e guetos e se auto-intitulam comunidades católicas, ou centros católicos aí. Mas é muito interessante a gente analisar esse sínodo. Eu mesma estou impressionada assim, com o que o Papa Francisco está fazendo, porque, como que eu posso dizer, o Concílio Vaticano II, ele deixou as bases. A gente sabe que o Concílio Vaticano II, ele fez um retorno às fontes, né, às fontes, e o sínodo, querendo ou não, também faz essa operação. É um retorno às fontes. Então, como se vivia a sinodalidade na igreja primitiva? Porque o sínodo é da igreja primitiva, né? Começou a se estruturar aqui e na Idade Média foi se perdendo também, porque a igreja ela começa a enxergar a monarquia, e por isso que o Vaticano acabou se tornando uma monarquia absolutista mais à frente, começou a analisar a monarquia como um modelo político-social perfeito, né? Uma sociedade perfeita. E essa visão da igreja sobre ela mesma, enquanto uma sociedade perfeita, ela foi quebrada no Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II vai refletir sobre a igreja, povo de Deus. Então, não existe mais espaço, e o Sínodo vem confirmar isso, para essa concepção de igreja pré-conciliar. Por isso que eu fiz questão de dizer, é como se a gente estivesse criando um barco agora, e dissesse, olha, a igreja é esse barco aqui. Quem estiver querendo impor ou propor outros modelos, já não se adequa a esse barco que está em alto mar. Então é mais ou menos isso. O Papa Francisco, na verdade, ele está selando o Concílio Vaticano II. E eu ouso dizer isso porque é isso que a gente está... Esse é o clima do sínodo aqui em Roma, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, que é um grande amigo do Papa Francisco, cheguei até a publicar o artigo com a entrevista dela, ela falava sobre isso. O Papa, na verdade, ele está levando muito a sério essa reforma, e não só a reforma, ele está levando a sério o fato de que essa coisa de que o Concílio Vaticano II está em andamento não seja só um slogan. Tá, concretamente, como que ele está em andamento? Vamos convocar um sínodo. Vamos colocar o sínodo para a gente ver, e é isso que ela dizia, né? Eu pego as palavras dela, para a gente ver o que ficou obscuro ainda, o que não foi colocado em prática. Realmente. Tudo bem, o Concílio Vaticano ainda está sendo implementado, certo. Agora vamos escrever aqui no papelzinho o que não está sendo implementado, então. E o sínodo vai ser essa janela aberta, que vai nos oferecer a possibilidade de nós olharmos como que a igreja caminhou ao longo desses 50, 60 anos após o Concílio Vaticano II. É o momento de fazer as contas. Exato. Gabriel? É como se fosse um recado para o pessoal que está resistente ao Concílio Vaticano II, né? Olha, se vocês ainda estão questionando esse concílio, a gente vai ter um outro passo, então vocês vão ficar mais desatualizados ainda em relação à igreja. É como você falou, né? Vai ficar mais anacrônico, vai ficar mais diferente e vão ter que procurar outros lugares, né? Mas a gente está refletindo aqui, eu estou pensando na prática, como isso pode se dar, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco com frio na barriga, assim,
imaginar como podem ser essas mudanças, porque, por um lado, a gente ter mais poder, mais voz para os leigos é muito interessante porque eu vejo o quanto que os padres estão extremamente sobrecarregados hoje em dia, né? Um pároco, né, aqui no Brasil, que a gente tem uma deficiência de número de padres, né? Eu acho que no mundo inteiro, aqui no Brasil, pelo tamanho da população católica, eu acho que fica bastante evidente, e aqui em Minas mais ainda, né? Sem falar na Amazônia, né? Não vou nem entrar nesse detalhe. Mas a gente vê, assim, conversa com os padres, eles têm que fazer 1000 funções ao mesmo tempo. Um pároco, ele às vezes ele é muito mais administrador do que pastor, né? O tempo dele às vezes é muito mais gasto com questões burocráticas, do que pastorais. E a gente pensa como seria interessante, importante que tenha mais pessoas, mais leigos para ajudar nessas funções. Por outro lado, eu fico pensando na estrutura de paróquia hoje e nas pessoas que geralmente estão à frente, né, das estruturas paroquiais. E confesso que às vezes dá um pouco de frio na barriga de pensar em dar mais poder para essas pessoas, né? Pelo que a gente vê como funciona, como são as coisas, como às vezes é um poder tão mesquinho, né? Uma coisa que a gente vê o tempo todo, como funciona a estrutura, e uma estrutura tão engessada. Então eu penso assim, será que essa mudança vai proporcionar não só mais poder para os leigos, mas repensar também o papel dos leigos ali, a responsabilidade dos leigos e será que a gente pode pensar ou talvez já indo para o outro caminho, o que a gente pode fazer como participantes do sínodo, como pessoas que podem talvez pensar alguma coisa para esse sínodo, como fazer com que essa estrutura mude, com que os leigos mudem um pouco essa visão católica de estar sempre é, preso a um esquema que não anda, não vai para frente, né? Não sei se fui bem claro no questionamento. Entendi, sim. Mas assim, eu volto a uma fala da consultora permanente do Sínodo, que é a Maria Luísa Bersosa. Ela disse algo muito interessante. O Papa Francisco quer transformar, quer fazer a passagem, na verdade, de uma igreja institucional para uma igreja relacional. Isso é muito importante, isso serve para a nossa reflexão. Na verdade, eu nem usaria esse termo de dar mais poder para os leigos, porque não é o caso. Na verdade, o Papa Francisco quer acabar com essa dicotomia entre os leigos clericalizados, né, e o clericalismo dentro do próprio clero. Então, na verdade, o sínodo ele quer destruir esse modelo de igreja baseado no clericalismo. Então, assim, na verdade, a flecha ela quer atingir isso aí. E esses leigos, a gente sabe que também, né, a gente é leigo, a gente, enfim, participa da vida das paróquias, a gente sabe que também tem leigos clericalizados que centralizam poder, que não dão espaço para os outros, que às vezes querem mandar mais do que o próprio padre, tem essas realidades também. Mas a partir do momento que você propõe uma relação entre as várias vocações dentro dessa constelação, se é que a gente pode chamar assim, de participantes, de membros desse corpo aí, claro que a gente está falando de uma teoria, né? Na prática a gente vai ver no que isso vai dar. Mas a ideia é isso, é atingir agora, dar aquele tiro com a bala de prata do clericalismo, né? Então, o pontificado do Francisco, ele luta em prol disso. Na verdade, ele quer atacar na base. Quer dizer, olha, é um momento realmente de enxergar a igreja como um corpo, não como uma realidade onde existem fiéis de primeira classe e de segunda classe. Ele disse algo muito interessante na homilia da semana passada. Ele disse: e as pessoas que vivem aí um caminho que talvez não seja... Ele citava aí de uma maneira indireta, mas a gente entendeu o que ele quis dizer. As pessoas que vivem em situações irregulares. Como que elas podem contribuir com as comunidades? Como que elas podem se sentir parte desse corpo? Como que elas podem sentir que elas não são justamente esses fiéis de segunda classe? Então, a partir do momento que você tem essa visão, até mesmo de promover a dignidade
digamos assim, entre os próprios fiéis, eu acho que se realmente essa intenção bonita ela surtir efeito, a gente vai evitar justamente que aconteça isso que você estava dizendo, né? De que as pessoas se sentam detentoras de um poder e não servidoras de uma missão, né? Não que sejam envolvidas em uma missão. Então a ideia é essa, a ideia é criar, na verdade, essa mentalidade. Na verdade, instaurar, implementar essa mentalidade. Adorei esse termo, leigos clericalizados. Eu acho que define muito bem muitas realidades que a gente vê por aí, né? Sim, sim. É uma realidade que salta aos olhos, especialmente na sequência de problemas que tem havido em novas comunidades, né? A respeito dessas lideranças. É um assunto que volta e meia, inclusive o Papa fez um discurso significativo sobre essa questão de poder nas novas comunidades recentemente, né? Não me lembro exatamente quando, né? Mas foi nesse contexto. Metzelli, você já passou um pouco sobre isso que eu vou perguntar, mas eu quero voltar nesse ponto, né? Você, no ano passado, quando falou da Fratelli Tutti, você deixou muito claro que a Fratelli Tutti parecia como, não sei se você usou exatamente esse termo, como se fosse um testamento, né, de Francisco com um direcionamento final. E aí o Papa vem com esse novo momento, o sínodo, nesse contexto todo que você já apresentou, né? Será que o que está acontecendo com Francisco agora é uma espécie de espírito de João 23, né? Que foi eleito para ser um papa rápido, um papa de transição, né? E convocou um concílio, né? De repente a gente caminhava por um momento que, inclusive, o Papa, com humor argentino, comentou recentemente com os confrades dele, acho que na Hungria, né? Que tinha muita gente torcendo pela morte dele. Será que o Papa, nesse momento, ele convoca esse sínodo e implementa esse sínodo nessa perspectiva? Vocês acharam que o jogo estava acabando, mas nós vamos começar de novo aqui numa nova perspectiva, tipo um discurso da última ceia, como Jesus deu ali o testamento. Será que esse sínodo está nessa linha aí com Francisco? A Fratelli Tutti, na verdade, é um manual. Eu continuo batendo nessa tecla de que é o testamento de Francisco, sim. Mas o sínodo, na verdade, ele é uma forma de colocar em prática esse manual. Não só de colocar em prática esse manual, mas, como eu disse anteriormente, de realmente colocar a reforma dele, que a reforma dele ela não esteja restrita ao seu pontificado. Em outras palavras, ele está amarrando, né? Amarrando aí a igreja, tá obrigando a igreja a entrar dentro da sua própria reforma. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, ele morra. Só que o sínodo está acontecendo, uma vez aberto pelo Papa, e se o outro Papa, o seu sucessor, tiver que concluí-lo, ele não vai poder fechar o sínodo e simplesmente suspender o que já está sendo feito. Então o Papa ele já está pensando certamente aí, se eu não tiver saúde para dar continuidade a esse processo, eu quero que o processo esteja acontecendo e esteja envolvendo a Igreja Universal inteira. E a forma melhor de fazer isso não é deixando somente um testamento, mas colocando a igreja dentro da execução desse testamento, né? Então, o sínodo é isso. Francisco, ele não dá, assim, ele não toma decisões assim à toa. Eu sabia, eu até falei isso há 1 ano e meio atrás. Eu falei, gente, tá com cheiro de concílio aí. Eu não vou afirmar que vai ter o Concílio Vaticano III. Mas tá alguma coisa que tá... Eu nem sabia que ia ter o sínodo naquela época. Que tá meio que pendendo para esse lado. Tá desaguando numa possibilidade de consulta pública, até falei, foi o pessoal da Pastoral da Comunicação Nacional, quando eu fiz uma colocação para eles. E aí eu falei assim, anotem aí que vai ter alguma coisa nesse sentido. E aí fomos surpreendidos, né, com essa notícia do sínodo. Então, Francisco, ele está querendo deixar a coisinha bem amarradinha. Essa é a verdade. Ele é esperto, ele sabe como fazer, ele sabe que envolver a igreja inteira traz vantagens não somente para o próprio projeto dele, mas também para que esse projeto ele vá repercutindo aí pelos próximos anos. Quando o Papa foi morar no Santa Marta e comer no refeitório, eu vi que ele realmente não era bobo, não, sério. Isso tem muito mais
Tem muito mais implicação que parece. Mas então, Metzelli, se assim, antes de passar para o Gabriel, só um momento. Se eu fosse, se alguém me perguntasse assim, qual o objetivo desse sínodo, qual é o foco desse sínodo, assim, qual é a agenda mais profunda desse sínodo, eu chego à conclusão diante do que você está falando, que é a quebra do clericalismo que ainda resiste firmemente na igreja. Fico com essa impressão, né? Se eu fosse resumir assim, bem diretamente, o que é uma pauta importantíssima, e tem tudo a ver com o que a gente falava antes e depois. E diga-se de passagem, talvez tenha sido um dos temas principais, né, do pontificado de Francisco até hoje, né? Uma coisa que ele insiste, teve aquele famoso discurso que ele fez para a Cúria sobre as doenças da Cúria, né? Que o pessoal ficou incomodado porque ele foi bem objetivo na fala dele. Gabriel. Olha, eu gostei muito da conversa, acho que foi uma conversa bem objetiva, que deu para esclarecer bastante coisa, né? E acho que só me resta agora esperar um pouco, ver o que vai ser esse sínodo, criar um ambiente de acompanhamento, né? E eu gostaria de saber assim, o que cada um que está ouvindo, cada um de nós, quais os caminhos que a gente tem para participar mais desse sínodo, não só como ouvinte, às vezes até como alguém que vai ter uma participação mais efetiva nele mesmo. O que pode ser feito? Então, vai depender muito do que as dioceses vão fazer aí. A gente tem que estar atento ao trabalho das dioceses nesse momento. O Papa, muito esperto, o que ele fez? Ele convocou um sínodo só para a igreja italiana, porque não adianta nada querer transformar o que está fora do raio de visão dele se ele não começar dentro da casa dele primeiro. Então, na verdade, esse processo sinodal na Itália ele já começou em janeiro. Então, eles estão aí entrando, é um sínodo entrando no outro. E porque, querendo ou não, a igreja italiana ela precisa servir de modelo para a igreja universal, porque o Vaticano está aqui, né? O centro da igreja está aqui. Ô Metzelli, eu não posso perder a chance de falar que parece que quando os bispos vêm com o mate, o Papa já voltou com o chimarrão, né? Não, ele já está lá. E outra coisa, por isso que eu falo, é um sínodo com cheiro de concílio, porque João XXIII fez a mesma coisa. Olha a esperteza, ele convocou o Concílio Vaticano II e um sínodo para a Diocese de Roma. Então, Francisco, ele está aí bancando João XXIII, né, no bom sentido, claro, positivamente falando, embora ele não seja um papa de transição, mas ele é tão esperto que ele está conseguindo fazer com que... porque dentro da igreja sinodal não há espaço para clericalismo. Não há espaço, porque se você coloca aí, faz com que o povo de Deus se sinta parte dessa igreja, não só a hierarquia, você está, mesmo que a gente não tenha ainda a resposta desse sínodo, nenhum direcionamento claro, em outras palavras é isso, né? Então, muito esperto esse Papa. Esse Papa eu sou fã dele. Você perguntou no início se eu me sentia mais filho de Francisco. Depois dessa, então, que eu vi essa sacada de mestre dele, aí eu chamo ele de papai mesmo, em tudo quanto é lugar. A gente está caminhando para o final, Metzelli. Eu gostaria de fazer algumas observações que me passaram aqui. Vou abrir para o Gabriel também, depois deixar você com as considerações finais. As considerações que eu vou fazer agora são muito pessoais, né? São duas especificamente. A primeira delas, sobre que me chamou muito a atenção quando o Papa Francisco canonizou ao mesmo tempo João XXIII e João Paulo II. Havia uma conversa, eu não sei até onde isso procede ou não, né, de que havia uma pressão política muito grande na canonização de João Paulo II, né, até o Santo Súbito teria sido uma coisa meio, entre aspas, orquestrada, entre aspas, no sentido de consolidar determinada estrutura ou determinada forma de poder, né, dentro da Cúria e dentro do Vaticano. Me parece, você que é da casa que pode falar mais sobre isso, que os últimos anos de João Paulo II fortaleceram a Cúria na medida que ele adoecia, e muitas das dificuldades que Bento XVI encontrou teve a ver com isso, né? Algumas delas repercutiram posteriormente para sua renúncia. E quando Francisco decide canonizar os dois ao mesmo tempo, eu vi aquilo como uma sacada, eu acho que você usou essa expressão agora, como uma sacada de mestre. Ele falou, tudo beleza, a gente reconhece
né? E eu vejo a própria morte de João Paulo II foi um imenso testemunho de santidade. Aquilo foi uma coisa impressionante. Mas, ao mesmo tempo, havia um questionamento de forma de igreja, que no Brasil se traduziu muito na indicação dos bispos, né? Algumas desastrosas por parte da anunciatura local aqui, e que João 23 traz uma mensagem muito diferente sobre isso, né? Uma visão de igreja com simplicidade, né? O Papa bom, que provoca um terremoto ao fazer o óbvio, que era aquele momento a igreja precisava do Concílio Vaticano II. Essa é a minha primeira observação. A segunda observação que eu queria fazer, eu tenho ótimas histórias e experiências de assembleia paroquial, de sínodo diocesano, eu tenho ótimas histórias sobre isso, né? A melhor de todas foi quando um sacerdote, eu era leigo, trabalhava como leigo numa paróquia, era funcionário da paróquia, e o padre então me convidou para organizar a assembleia paroquial. E eu disse para ele o seguinte: padre, eu acho que o senhor vai se arrepender disso. Ele achou graça e tal, e de fato ele se arrependeu depois, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi uma grande escuta dentro das missas, através de uma pesquisa levantando algumas demandas dos paroquianos. E o curioso é que, como as demandas, e eram todas coisas assim, nada, ninguém queria derrubar o padre nem administrar o dinheiro da paróquia, o que seria muito bom para a santidade daquele padre, inclusive, né? Mas o que o povo queria era a evangelização de adultos. E essa não era a linha que o padre e o auxiliar do padre mais imediato, um seminarista que morava com ele, que era a catequese de criança, né? Moral da história, eu acabei demitido da paróquia e, enfim, foi toda uma história que foi muito importante para a minha vida. Inclusive, foi uma coisa que me ajudou muito, essa demissão. Mas é curioso porque o Papa tem dito, inclusive as mensagens dele, né, tem sido muito na linha da escuta, da escuta. E a gente tem que escutar, principalmente o que a gente não quer ouvir, né? Porque escutar o que a gente quer ouvir, a gente faz o tempo todo. A gente está na nossa bolha, a gente ouve o que quer, né? E é muito claro que o Papa está se propondo a fazer uma escuta daquilo que muitos na igreja não querem ouvir, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou posso passar para o Gabriel? Fica à vontade. Assim, Francisco ele faz como a própria teologia católica faz. Não é que desde os seus primórdios a igreja ela cria uma teologia, ela vive para depois, entre aspas, teologizar. E Francisco ele segue essa operação. Então, a reforma de Francisco, quando o documento for publicado, que possivelmente vai ser publicado no final do ano, o documento nada mais é do que uma oficialização do que já está sendo feito. Então, o que o Papa Francisco está fazendo também em relação a esse sínodo, claro que é algo que a gente ainda vai descobrir no decorrer do processo, o que vai ser feito realmente. Mas, a partir do momento em que o Papa propõe, por exemplo, criar rede de escuta na diocese para, por exemplo, atender as pessoas que, de repente, são vítimas de abusos, e algumas dioceses, inclusive, já implementaram isso. Então, essa igreja sinodal no Pontificado de Francisco, ela já foi se construindo. Claro que na nossa realidade local, a gente talvez não tenha conseguido enxergar isso ainda, justamente porque falta essa oficialização, né? Esse colocar em prática. Então, o sínodo, na verdade, ele vai preencher essa lacuna. Certo, mas aí o Papa Francisco tem falado tudo isso, mas e na minha paróquia, como que tem sido? Na minha diocese, tem sido assim? E o Papa Francisco, muito didático, muito pedagógico, como ele gosta de ser, basta a gente pegar um texto do Papa, que a gente vai sacar o quanto que ele faz questão de ser esse professor, né? O retiro que eu fiz esse final de semana, inclusive, foi com o jesuíta, e os jesuítas, eles são muito concretos, né? Então, eles oferecem aí, até eles faziam as divisões das etapas da meditação, né? Você precisa, primeiramente, compor o lugar, depois você precisa meditar sobre aquele lugar, refletir sobre o que você está observando. Então, o Papa Francisco, ele é jesuíta em todas as suas ações. Então, na verdade, ele está tapando essa lacuna, certo? A Cúria Romana eu já estou conseguindo aí transformar de alguma maneira. Ele disse isso, até trago em primeira mão para vocês, de uma pessoa que se encontrou com ele recentemente, que perguntou para o Papa: e aí, Francisco, está conseguindo fazer o que você gostaria de fazer? Ele disse: muita coisa eu não consigo, mas pelo menos a corrupção eu estou conseguindo de alguma maneira acabar com ela.
dentro aqui da minha realidade. Então, ele tem consciência de que o sínodo, de certa maneira, ele vai ser essa forma de dizer, olha, o que eu falei até aqui, o que eu fiz até aqui, não se restringe só à minha realidade, não se restringe nem mesmo somente ao clero, né, que é, como ele disse, assim, eu já fiz questão de bater muito no clero, que era o primeiro, né, a gente sabe que nos primeiros anos de pontificado, de cada 3 discursos do Papa, ele acabava aí com os padres carreiristas, e até que ele tá maneirando mais esse tipo de discurso. Então agora ele está querendo dizer com esse sínodo isso, olha, agora eu quero que vocês sintam aí nas vossas realidades, na igreja local, na sua paróquia, o que eu estou querendo fazer realmente. Então é uma extensão de todo esse programa de governo que agora, chegando já nesse sínodo, e nesse processo que é a etapa final do pontificado do Papa Francisco, a gente entende, e a gente foi enganado, entre aspas, de que seria só uma reforma da Cúria Romana. Mas na verdade não. E volta ao que eu disse no início. Francisco é um dos maiores reformadores de todos os tempos, porque ele conseguiu, devagarinho, do jeito que o jesuíta faz, ali colocando a gente dentro desses exercícios espirituais, se é que a gente pode dizer assim, dentro desse processo bem pedagógico de dizer, tá bom, não vai se restringir só a isso não, deixa eu mexer aqui, mas eu quero que isso se repercuta na igreja inteira. Mitzel, enquanto você falava, eu vou passar para o Gabriel agora para as considerações finais dele. Eu pensei que nós precisamos em breve fazer um episódio sobre clericalismo. Eu acho que é um assunto que o católico médio brasileiro, que a gente, né, busca falar, não tem uma noção tão clara do que seja. E é interessante porque o clericalismo não é um fenômeno só católico, né, se você pensar como um fenômeno sociológico, né? Ele é um fenômeno de dominação dentro da religião, que inclusive faz com que esteja estourando dentro do judaísmo uma série de escândalos sexuais de pedofilia, junto a rabinos, que no espiritismo brasileiro também nós tivemos esse fenômeno no João de Deus, né? Então, o clericalismo é um fenômeno sociológico, vamos dizer assim, ele abrange mais que na Igreja Católica, obviamente, como o próprio nome diz, né? Tem uma coisa muito forte e é um tema que merece ser aprofundado. Nós vamos colocar no link desse programa um artigo da Dom Total sobre o discurso do Papa à Cúria Romana, os 15 pecados da Igreja, né? Que foi uma pancada que João Paulo VI, que o Papa Francisco deu na Cúria, né? Aquilo lá foi complicado. Engraçado, aquilo me lembrou um dia, Metzelli, quando o então núncio apostólico no Brasil, de Bento XVI, foi inaugurar a Fazenda da Esperança na Diocese de Teófilo Otoni. Eu vou falar porque foi público o que aconteceu lá, que ao final da missa, nós leigos, isso foi em 2000 eu não vou lembrar o ano exato, mas no final da missa, nós leigos estávamos com vergonha pelos padres, porque a gente percebeu que o núncio sabia exatamente o que acontecia na diocese e só faltou dizer, fulano, para com isso, ciclano, para com aquilo, e foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Cúria Romana. Gabriel, é com você, suas considerações finais. Muito bacana isso, né? A gente esperava, a gente tem a mania, né, de às vezes olhar só os erros dos outros, então todo mundo esperava que Francisco fizesse uma reforma só da Cúria, e ele está indo mais, está falando, olha, o problema está aqui em cima, assim, mas está na igreja inteira. Então, não é só a Cúria que tem que ser reformada, são as paróquias, são os leigos, é toda a estrutura, tudo que envolve isso que pode ser chamado de mundanismo, né? Esse tipo de corrupção que a gente vê de várias formas acontecer. Que bom que a gente tem um representante, que bom que a gente tem alguém que está conseguindo efetivamente acabar com a corrupção em alguma coisa, né? Ao contrário de muita gente que fala, mas não faz a respeito disso, né? Mas estou muito feliz, gostei muito, que eu já falei desse episódio. Eu acho que pode ser um momento muito importante para a gente enquanto igreja, que a gente continue em oração, que a gente interceda bastante para ser um momento muito bacana, muito bom para a gente conseguir ter mais espiritualidade, sabe? Voltar a ser uma igreja, talvez como a gente era nos primórdios lá, né? Em que as coisas eram mais voltadas para aquilo que realmente interessa, né? E para finalizar, gostaria de fazer uma indicação aqui, como outras vezes eu já fiz também, de alguma instituição para quem quiser ajudar em alguma coisa, né? Eu acho muito importante a gente lembrar sempre
que a gente está num momento muito difícil do nosso país, do mundo inteiro, mas nosso país de forma especial. Tem momentos que a gente tem que ensinar a pescar e tem momentos que não tem jeito, a gente tem que dar o peixe mesmo, né? Então, para quem estiver procurando alguma instituição para ajudar, outro dia eu falei da banca, eu queria falar da Pastoral da Criança, que dispensa comentários, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, se não ouviu, pesquisa um pouco para entender o que a Pastoral da Criança fez nesse país, né? O quanto ela salvou vidas, e continua salvando até hoje. Então, vamos lembrar, gente, dedicar um pouquinho aí que seja, sabe, do nosso rendimento, do nosso dinheirinho, para quem realmente precisa, né? Então é só entrar lá em pastoraldacriança.org.br ou em outra instituição que você quiser e dedicar uma ajuda mensal aí, ok? Um grande abraço, até semana que vem. Miticelli, nós agradecemos essa sua terceira participação. 11 horas da noite em Roma. Você está no final de semana cansativo do bem, vamos dizer assim, fez um retiro e a gente sabe Ô, que Luiz, você... Oi. Nunca fez tanto sentido bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca, né? Exatamente, né? Cada um no Nunca... fuso Que horário atravessou o mar aqui, esse Que boa coisa, noite. né? Isso da samba, né? Atravessou o mar, né? E conquistou a Atravessou. passarela. Mas Pois então, é. Miticelli, eu quero agradecer, eu, Gabriel, agradecemos do fundo do coração sua participação. Deixo você para as considerações finais, caso você queira acrescentar alguma coisa, inclusive falar das suas redes sociais, da Dom Total, para o pessoal que está interessado pelo assunto, que queira acompanhar o seu trabalho vaticanista aí, né? O pessoal acha que para ser vaticanista tem que ter cabelo liso, né? E você, seu lindo cabelo paraibano, deixa muito claro que não é bem assim. Isso é uma piada interna, os entendedores entenderão, né? Mas, Miticelli, então como é que o pessoal pode seguir você nas redes sociais e acompanhar aí as suas indicações? Primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite. Sempre é muito bom bate-papo com vocês, eu gosto bastante. E é legal que a gente vai refletindo junto, né, sobre um tema que é tão importante. Mas aí me sigam aí nas redes sociais, gente. @mirtmedeiros para tudo, seja no Face, seja no Instagram, seja no Twitter. O Twitter eu acabo alimentando mais porque é uma rede muito mais fácil de manusear. Mas essa semana no Dom Total eu vou publicar mais coisas a respeito do sínodo, porque eu estou na cola dessas cabeças aí do sínodo, né? Se hoje eu estou podendo falar com vocês, foi justamente porque eu fui atrás desse pessoal essa semana, que com certeza as dúvidas de vocês foram muito bem-vindas, porque muita gente não está entendendo realmente o que está acontecendo nesse sínodo. E você que quiser acompanhar, procure o seu bispo local, enfim, a comissão diocesana, e saber como eles estão se organizando, porque aí você também, que está nos ouvindo, vai poder participar desse processo e deixar a sua contribuição. É justamente isso que o Papa quer. Eu me arrisco a dizer que você, paroquiano, indique as redes sociais da Miticelli e ao bispo, né, quem tem acesso, para ele também se informar sobre o sino, porque eu acho que está todo mundo assim, sabe, Miticelli? Essas coisas assim, é uma coisa tão fora do padrão que eu acho Sim, que completamente. as pessoas podem realmente precisar, né? E Pois é. já que a participação dos leigos, uma leiga diretamente do Vaticano é a pessoa mais que está aí tão bem informada como você está, que você está na fonte, né? Sim. É a pessoa certa para nos ajudar nesse processo aí. Vamos estar aqui juntos outras vezes também. Muito agradecido, Sérgio, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, gente. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores, como aqueles que eu citei no começo aqui da Miticelli, que já participou conosco 2 vezes. Ela já esteve conosco. Você que gostou desse episódio, não ouviu os anteriores, a Miticelli, vou repetir aqui, esteve conosco no episódio 9 sobre os bastidores do conclave e na segunda temporada, no episódio 17, sobre a Fratelli Tutti, faz exatamente 1 ano e alguns dias. Lá você vai poder ouvir esses episódios e sigam-nos nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta semana que vem. Um abraço para você e fique conosco. Tudo novo, renovado. Filhos de Francisco.